Vamos lá, vamos lá. Terça-feira, 3 de novembro de 2020. Bom dia, povo lindo. Pessoal, estamos mais uma vez aqui com vocês na nossa live semanal a respeito de solo, cimento, construção civil e nosso bate-papo aqui. Pessoal, semana passada a gente fez uma live exclusiva aí a respeito da questão do nossa pesquisa de mercado a respeito do tijolo de solo cimento. E a gente teve debatendo vários pontos aí que chamaram a atenção a respeito da alvenaria de tijolo ecológico. Como a gente explicou na terça-feira passada, está no ar. Tem o link na bio da nossa Instagram, ou o link da pesquisa ali para quem é fabricante e produtor de tijolo de solo cimento. A gente teve algumas respostas, mas porém tem bastante gente ainda para responder. A gente teve um contato aí com um número grande de fabricantes e a gente está aguardando o pessoal aí se posicionar, o pessoal entrar no link no nosso Instagram, participar da pesquisa de solo cimento e fazer essa participação aí. Gente, a gente está aí aguardando esse retorno. Tem várias informações surgindo aí e a gente que está esperando aí para ter esse feedback de vocês aí, pessoal. Então, o que acontece? Surgiu algumas informações aí, várias inclusive, e a gente está aguardando esse retorno, essa participação das empresas, a gente ter alguns números lançados aí, e a gente está tendo algumas percepções aí a respeito do cenário da construção civil mediante o setor da alvenaria de solo cimento. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui com vocês, basicamente a respeito de dois pontos aqui, em relação aí à união das fábricas de tijolo de solo cimento e também o envolvimento de nós produtores, né? Fabricantes de tijolo de solo cimento com a relação com a sustentabilidade. Pessoal, é o seguinte, a gente está tendo aí toda essa situação aí de pandemia nesse ano de 2020 e tem alguns fatos acontecidos aí que têm chamado a atenção e um deles é a sustentabilidade. Como eu já havia comentado aqui, a gente teve toda uma pegada aí, tem uma live que está gravada aqui, que a gente conversou a respeito de sustentabilidade, que ela foi voltada para a questão da arquitetura vernacular, do tijolo de solo cimento, e eu dei uma ampla explanada aí a respeito de toda essa questão. E a sustentabilidade no tijolo de solo cimento teve uma pegada muito grande, principalmente ali a partir do ano ali de 2010, 2012, por ali em diante, que deu aquele boom na cadeia da construção civil em relação a novos materiais ligados à sustentabilidade, ao conceito aí de ecologia. Mas a gente sabe que todo o conceito de sustentabilidade advém de outros tantos situações, não apenas do termo, da questão ligada à ecologia, preservação do meio ambiente. A gente sabe que a sustentabilidade ela prevê três patamares aí, 3 pontos, 3 sustentáculos aí principais aí da sustentabilidade. Que um deles é o que todo mundo conhece, que é o fator ambiental, outro tem o fator social e outro tem aí o fator econômico que envolve a sustentabilidade. E dentro dessas questões, pessoal, eu quero trazer para vocês aí alguns pontos de reflexão, alguns pontos aqui para a gente estar
analisando e trocando algumas informações a respeito disso. Um fator que chama bastante atenção é relacionado aqui aos números da cadeia do setor de solo-cimento, como a gente se compara isso no setor da alvenaria de tijolo cerâmico. Então, fui procurar aqui alguns números em relação e fazer um paralelo aqui com o setor cerâmico e o setor de solo-cimento, para a gente ter assim uma dimensão do que é esse cenário econômico aí do tijolo de solo-cimento, né? Que pouco se ouve falar isso. A gente vê muito aí na internet técnicas, né? Conhecimento bastante empírico, muita informação divulgada no sentido de como trabalhar com alvenaria de solo-cimento, mas muito pouco em relação ao pessoal aí que está trabalhando, está produzindo tijolo, quais são os números desse setor aí, como que está a organização dessas fábricas. Pessoal que está entrando na live aí, bom dia, agradeço a presença aí de todo mundo que está entrando. A gente sabe que a grande maioria do pessoal aqui que nos acompanha aí assiste posterior ao nosso horário aqui, com algumas demandas que estão surgindo. De repente a gente vai mudar o horário da live, vamos vendo como é que vai. E ela fica sempre gravada no nosso IGTV e em breve no nosso YouTube também vai estar disponível lá. Pessoal, fazendo algumas estimativas aqui a respeito do mercado de solo-cimento e alguns números que a gente teve acesso, a gente tem assim uma estimativa, uma precisão, não seria quase um chute já para dizer assim para vocês, mas fazendo alguns cálculos, puxando alguns números, contabilizando algumas empresas, conversando com o pessoal aí em vários locais do Brasil que produz tijolo de solo-cimento, a gente tem observado algumas situações aqui e tem chegado em alguns números aí que talvez possam nos aproximar um pouco mais dessa realidade, de a gente saber quais são esses números. Pessoal, sabe-se que tem dezenas, talvez aqui centenas de fabricantes de tijolo de solo-cimento que usam prensa manual, que constroem a sua própria casa, que tem aquele conhecimento empírico, que conhece o tijolo e daí depois vai aprimorando, faz a sua obra, faz uma, faz duas, faz para construir as prensas pequenas. A gente fez um cálculo aqui, estimando assim que esteja assim aí com prensas em torno de 12 toneladas acima, a gente possa ter aí em torno, tá? Eu vou colocar alguns números aqui, mas pode ser que alguém venha questionar esses números. Se alguém dizer aqui que esses números estão subestimados, que esses números aqui são pequenos, de repente vocês possam me mostrar aí e até a gente estar fazendo aí um levantamento mais preciso. Mas por alguns cálculos aqui que a gente efetuou, nós consideramos aqui que tenha hoje no Brasil em torno estabelecidas operando assim normalmente, não quantidade de prensas, quantidades de fábrica em atuação. Mais ou menos por alto mapeado em torno de 80 fábricas que utilizam prensa semiautomática ou automática aqui com em torno aí para prensa de 12 toneladas. Fazendo um cálculo aproximado, a gente tem aqui que é uma média que cada fábrica dessa produz aí em torno de 50 mil unidades de tijolo mês, de tijolo de solo-cimento, por fábrica. Aí a gente faz um cálculo aqui que
são 22 dias úteis no mês, que cada fábrica produz aí mais ou menos em torno de 2.270 tijolos de solo cimento. A gente vai ter uma média de produção por fábrica de 50 mil tijolos mês por fábrica. Vezes 80 fábricas, a gente teria aproximadamente em torno de 4 milhões de tijolos de solo cimento fabricados ao mês. Aí, em fábricas que estão estabilizadas, que estão produzindo, que tem uma constância. Fora o pessoal aí que a gente tem uma dificuldade maior de calcular, que são as pequenas fábricas. Então esses números assim são bastante irrisórios, mas a gente começou a fazer alguns cálculos aqui para a gente começar a ter algum tipo de parâmetro, para a gente sair aqui de quais são esses números, para a gente ter algum número comparativo. Todo mundo sabe aí, o pessoal que trabalha com tijolo e solo cimento, existe uma dita associação aí que não funciona, que não opera, que não fornece informação, mas que se colocam no patamar da Associação do Tijolo de Solo Cimento, mas que atualmente não nos representam e não representam a 99% aqui do pessoal das empresas de solo cimento. Então, ok, eles que teriam que ter esses números, a gente não tem acesso e não sabe se foi monitorado. E as informações que constam no site deles são muito inferiores a esses cálculos que a gente está apresentando aqui, que a gente está colocando para vocês no dia de hoje. Então, fazendo um parâmetro assim, damos uma estimativa no alto de 4 milhões de tijolos por mês fabricados, da qualidade aí de alta produção aí, que atinge em torno de 6 MPa pelo menos, ou acima disso, que tem um produto bem acabado, um produto bem colocado no mercado, que são empresas que já estão numa etapa, num andamento mais adiante. Pessoal que está entrando na live, mais uma vez, bom dia, bom dia. Vão se inteirando aqui, vão acompanhando, já vão pegando o fio da meada aí. Então, pessoal, fazendo esse cálculo, 4 milhões de tijolos distribuídos em 80 fábricas, distribuídas aí ao longo do Brasil. Se tiver mais, alguém, por gentileza, me abasteça desses números. Porque se existir mais, eu não sei onde elas estão, porque a gente puxa de vários parâmetros aí, de várias formas de contato com as fábricas, mas hoje não está atingindo esse número, então a gente tem esse número superficial. Aí a gente fez um levantamento aqui, comparado com o tijolo cerâmico, os números de tijolo cerâmico. Todo mundo sabe aqui, quem acompanha o setor da construção civil, a gente está vivendo um momento aqui que falta tijolo. E não tem tijolo. Tijolo cerâmico hoje para comprar, pelo menos aqui na região sul, não tem. E o preço está subindo absurdamente. Qual que é a razão disso? O que justifica isso? Fomos buscar algumas informações no site da ANICER, a Associação Nacional das Indústrias Cerâmicas. Esses números que eu vou repassar para vocês tem lá no site da ANICER e trago aqui para vocês algumas reflexões. Conforme o site da ANICER, a média de fabricação de tijolo aqui, ó. Tijolinho aqui, ó. Cerâmico, de olaria, de argila, tijolo de vedação, bloco de alvenaria estrutural, cerâmico. Segundo fonte do site da ANICER,
Quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá no site da Anicer, joga no Google lá, Anicer, vai aparecer o site. Eles têm uma fabricação, estima-se que, de acordo com o levantamento da Anicer, 4 bilhões de unidades mês. Gente, preste atenção nesse número. 4 bilhões de tijolos cerâmicos por mês são produzidos aqui pela indústria cerâmica. Olha, são 4 milhões de milheiro de tijolo. É um número bastante grande, é um número bastante alto. E observem o seguinte. 4 bilhões, é o numeral 4 e 9 zeros. Assim, para deixar bem claro esse número. Tá lá no site da Anicer. 4 bilhões de tijolos cerâmicos mês. Para essa fabricação, existe um consumo aproximado de 7,8 milhões de toneladas de argila por mês, consumida por em torno aproximadamente 4.346 empresas, indústrias de tijolo cerâmico distribuídas aí ao longo do Brasil. Gente, isso dá uma média de produção de 900 mil unidades milheiros por fábrica, por indústria do tijolo cerâmico. Então analise os números do setor. Por que eu trago isso para vocês? Fazer uma comparação aqui, pelo que eu tenho observado no nosso setor do tijolo de solo cimento, todo mundo tem a ambição da expansão do mercado, todo mundo quer ter o crescimento do mercado da cadeia da construção civil, com o tijolo de solo cimento, mas eu tenho percebido aí um mercado meio fechado em questão de informações. Entre os fabricantes de maquinário, a informação diverge. Eles seguram muito informação a eles, não passam informações. A gente tem tentado receber informações dos fabricantes de máquinas e não temos conseguido. Então, veja bem o que acontece. Tenho percebido assim uma desunião no nosso setor, gente. É um negócio sério e preocupante. Como que a gente vai crescer sozinho, pessoal? Não, é muito difícil. É extremamente complicado. Então vamos fazer uma comparação aqui. Pegando essa produção que a gente tem estimada aqui, que a gente fez um efeito de comparação, for fazer uma média para cada Estou olhando aqui, estou conferindo a informação, porque o número assusta. É isso aí mesmo. Para cada 4 mil tijolo cerâmico que a indústria de tijolo cerâmico, tijolos e blocos cerâmicos produz, o solo cimento é produzido 4 tijolos de solo cimento. Gente, é um disparate muito grande isso. Vai lá, de novo. Números
obtidos aqui de um levantamento prévio que a gente fez aqui por alto. A gente está jogando a mais aqui os números da alvenaria de solo cimento para fazer uma comparação com a indústria da alvenaria de tijolo cerâmico. Então, enquanto a indústria de tijolo e bloco cerâmico produz 4.000 tijolos, a indústria de tijolo de solo cimento, nosso amado tijolinho aqui, a gente produz apenas 4 unidades. É uma proporção absurda. Para cada 1.000 tijolos cerâmicos, a gente produz 1 tijolo de solo cimento. É um negócio muito desproporcional. Por que eu trago essas informações para vocês? É muito louco isso. É a proporção de 4 para 4.000, de 1 para 1.000. Isso aí mesmo. Proporção de 1 para 1.000. Gente do céu, vocês observem como é de ficar pasmo com o negócio. Aí vocês pensem o seguinte, analise o setor ali do tijolo cerâmico. É uma indústria, uma mega indústria, uma indústria que tem um consumo de energia muito alto, uma indústria que tem uma tecnologia aplicada muito alta, mas são práticas assim, totalmente contra a sustentabilidade. São 7,8 milhões de toneladas de argila por mês extraída das jazidas, contra aí aproximadamente em torno de uma média aqui por alto, conforme a fonte aí, conforme o pessoal aí da área ambiental, alguns dizem que é um pouco mais, alguns um pouco menos, mas em torno de 25 milhões de árvores consumidas para fazer a queima desses 4 bilhões de tijolos cerâmicos produzidos pela indústria cerâmica no Brasil. Tá certo que o quê? Não é tanto assim, esse número não é tão grande, porque não se tem mais áreas a ser explorado para fazer uso de madeira para queima, para sustentar a indústria de tijolo, de tijolo cerâmico, né? Então, muitas indústrias de grande porte de tijolo cerâmico convencional já utilizam gás na queima e no cozimento do tijolo cerâmico. Mas, para a gente ter um número aqui para ilustrar os dados, se fosse 100% em lenha, seriam 24 milhões de árvores por mês derrubadas para produzir os 4 bilhões de tijolos cerâmicos aí da indústria cerâmica. Então, quando a gente analisa a proporção de 1 para 1.000, cada 1.000 tijolos, eu insisto nisso, gente, você é chato nisso, mas é que o número é impactante. E eu nunca tinha ouvido essa comparação antes, até que eu busquei esses dados e a gente fez aí o levantamento. Para cada 1.000 tijolos cerâmico convencional, a indústria de tijolo cerâmico produz uma peça de tijolo de solo cimento. Então, o que a gente traz com isso para vocês? É um mercado de extremo potencial a alvenaria de solo cimento. Para a gente dar conta aí dos estimados 4 milhões de unidades que a gente produz ao mês de tijolo de solo cimento,
Eu até desconfio desse número, eu acho esse número meio impactante, porque onde é que está todas essas obras de tijolo de solo e cimento? Para a gente ter essa produção mensal, se é que ela existe, comparado ao tijolo cerâmico. Então você veja o seguinte, quanto a gente tem 4.346 empresas de cerâmica, tijolo e bloco cerâmico. A gente tem em torno de 80 fábricas de solo cimento, fábricas estáveis, fábricas que já estão dando o giro, que já passaram pelo período de amadurecimento e produzem aí pelo menos numa média aí de 50 mil tijolos de solo cimento mês. O ponto de equilíbrio da fábrica de tijolo de solo cimento aí é em torno de pelo menos 100 mil tijolos por mês de produção, para ter assim uma margem razoável e se manter no mercado com todo o custo de operação, com toda a situação da economia. É um número interessante assim para as indústrias de solo cimento, é produzir 100 mil tijolos por mês. Não só produzir, colocar no mercado 100 mil tijolos por mês. Pelo menos. Esses são os números assim mais próximos do pessoal assim que está com a conta na ponta do lápis. Então, por que eu trago essa comparação e eu bati tanto nesses números? Porque o mercado de solo cimento ele é muito amplo, ele é um nicho maravilhoso, não só para as indústrias, os fabricantes de tijolo de solo cimento, como também para construtores, arquitetos, engenheiros, pedreiros, para o pessoal que está aí se especializando na alvenaria de solo cimento. Dias atrás a gente teve a inauguração aí de uma indústria de um amigo nosso aqui na região, inauguração oficial da indústria dele, e reuniu a vários amigos aí do setor de solo cimento e nós estávamos conversando. Não tem hoje profissionais, falta hoje arquitetos, engenheiros, pedreiros, fábricas para produzir tijolo de solo cimento. O que está acontecendo? Tenho sentido uma desunião da nossa classe, pessoal. Parece que o pessoal aí não quer compartilhar informação, o pessoal tem medo da própria concorrência dentro do próprio setor. Só que se a gente não bater em cima do setor e a gente não se fortalecer como classe e como fabricantes de tijolo de solo cimento, aí vai ficar difícil fomentar esse setor. É uma briga de gente grande. O setor de tijolo de solo cimento é um grão na areia perto do oceano comparado aí com a estrutura que hoje tem aí a indústria cerâmica perante a Anicer, que é uma entidade assim, diga-se de passagem, extremamente bem organizada. Então, gente, algumas situações que surgem algumas reflexões. O que a gente precisa para melhorar como setor de solo cimento? Não só no âmbito do chão de fábrica, da produção de tijolo, mas nós como profissionais, eu aqui como arquiteto, meus colegas, engenheiros, construtores, tem demanda. A gente percebe que o quê? Se procurar mercado, tem. Trabalhar certinho, estruturado, calcular o custo, vender tijolo, tem demanda para colocar no mercado o produto. Precisa o amadurecimento do setor como um todo para a gente começar a compartilhar informações, a gente se ajudar. Porque se a indústria cerâmica produz 4 bilhões de unidades mês,
para a gente começar a fazer uma cócega lá nos números deles, para a gente começar a incomodar eles e começar a virar uma preocupação, minha gente. Temos longo aí pelo menos uns, diga-se de passagem, pelo menos uns 10 anos aí à frente, batalhando muito para a gente poder começar a mexer com o setor cerâmico. Porque a gente sabe, o setor cerâmico tem 2 calcanhares de Aquiles. Dentro da área ecológica, né? Dentro da área ambiental. Consumo de energia extremamente excessivo. Gasta-se muito para produzir, muita energia para produzir o tijolo cerâmico, seja o tijolo cerâmico, o bloco cerâmico. E a extração de argila. É uma degradação que tem que acontecer ali no ambiente de extração, onde você mexe com toda a fauna, com toda a flora que existe ali, para você fazer essa extração dessa argila. Ano após ano, a questão ambiental vem pegando, a sustentabilidade vem sendo exigida na construção civil cada vez mais. Então o setor de tijolo cerâmico passa esse aperto, porque não tem saída. Como que eles vão resolver isso? Se eles pararem de cozinhar o tijolo deles, eles vão virar pro tijolo de solo cimento, né? Como é que vai fazer com a argila sem cozinhar? Tem que ter o estabilizante lá, tem que estar com produto de qualidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, gente. Precisamos nos fortalecer como setor. Nós elaboramos um questionário. O questionário é um pouquinho extenso? Sim, gente, é um pouquinho extenso. Mas tem gente que está respondendo o questionário aí com 10, 15 minutos. Alguns demoram um pouco mais. Precisamos que vocês nos ajudem a melhorar o nosso setor, fortalecer o setor de solo cimento. Entre no link do nosso Instagram, na bio do nosso Instagram aqui, tem o link da pesquisa do setor do mercado de solo cimento, e lá tem várias perguntas para vocês nos ajudarem a questionar o mercado e a gente poder trazer algumas informações para vocês a mais a respeito disso. A gente poder ver o que a gente precisa para fortalecer o nosso setor, para fortalecer o nosso mercado. E por isso a gente trouxe esses parâmetros de comparação. Então, olha, a gente está longe aí, a gente não tem aí é um disparate muito grande. A proporção de 1 para 1000 é a fabricação de solo cimento para tijolo cerâmico. Dentro disso, vem o que existe sustentabilidade na alvenaria cerâmica, na alvenaria de tijolo solo cimento. Perdão. Bate-se muito na tecla que a alvenaria de solo cimento ela é mais ecológica, ela é mais benéfica pelos motivos básicos que a gente expressa na alvenaria. O nosso tijolo de solo cimento não precisa queima. Ele é prensado, né? Então, por isso ele é ambientalmente correto, etc. Não depende de argila extraída de jazidas. Pode ser utilizado ali o solo corrigido de extração superficial. Então, dentro desses números, a gente começa a analisar o seguinte. Precisa-se que os fabricantes de solo cimento e quem é do setor, construtores, arquitetos, engenheiros, a gente tenha um engajamento maior em defender as propriedades de sustentabilidade aqui que são
importantes para se trabalhar. E eu trouxe uma lista aqui para vocês com 29 critérios que podem ser incrementados numa obra sustentável, que é interessante fazer um movimento assim de pujança, que não é só o tijolo de solo cimento a salvação da humanidade, mas a gente precisa trabalhar outros tantos recursos de sustentabilidade, dentro dos quais vários deles a gente trabalha dentro do projeto de arquitetura, quando a gente projeta com tijolo de solo cimento. Então eu achei bastante válido aqui colocar para vocês esses números, para a gente poder ter essa visão. Então é o seguinte, vamos lá, passar rapidamente e explanar para vocês um pouquinho mais, voltado à alvenaria de solo cimento. Bom dia, seu Neri! Tudo bem? Maravilha! Saudação ter o senhor conosco aqui novamente. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, canteiro de obras. Efetuar o aproveitamento de água de chuva no canteiro. Fazer a gestão dos resíduos gerados. Separar o lixo gerado no canteiro de obra. Dentro do aspecto de conforto ambiental, a orientação do edifício, da edificação, da obra, para a orientação solar correta, para a questão de ganhos térmicos. A gente sabe que conforme a orientação solar no projeto, quando a gente define isso, você tem uma edificação que recebe mais luz, menos luz solar, e isso pode trazer benefícios, fazendo esse estudo de orientação solar corretamente. Prover os ambientes de ventilação natural. Prover os ambientes de iluminação natural. Então, quando a gente fala de conforto térmico e acústico do solo cimento, em função aqui dos orifícios do tijolo, pelos quais a gente tem um ganho de conforto térmico em relação ao ambiente externo, ao ambiente interno, e também conforto acústico do tijolo de solo cimento, a gente precisa agregar junto a isso outros fatores, como utilizar nessas obras de tijolo de solo cimento, trabalhar melhor a parte de ventilação natural, a parte de iluminação natural, fazer aberturas maiores, fazer ventilação cruzada. O que é a ventilação cruzada? É quando a gente começa o ar entra por uma abertura e o ar sai por outra, circula o ar pela casa. Então você coloca várias aberturas ao longo dos ambientes para que você tenha entrada dentro da possibilidade alternar a altura dessas aberturas, porque o ar mais quente sobe, o ar fresco baixa, por questão de densidade. Então, se você tiver uma abertura lá, por exemplo, uma sala, que você tem uma abertura mais alta e uma abertura mais baixa, o ar frio entra por essa abertura mais baixa e sai pela abertura mais alta. Isso gera uma questão térmica muito melhor para as edificações. Então, dentro disso, a gente traz algumas outras questões. Por exemplo, dentro do âmbito de eficiência energética, utilizar luminárias mais eficientes, as luminárias de LED, que são mais econômicas. Instalação de sensor de presença em ambientes que não precisa ficar a luz ligada ou que se esquece a luz ligada. Instalação de controles de luminosidade. Então, ter dimmer, sensor de presença, dispositivo inteligente que regula a intensidade da luz conforme escurece ou amanhece o dia. Pintar as paredes e tetos de cores claras. A gente sabe que o tijolo, solo cimento, ele é lindo, maravilhoso,
Mas a gente tem uma questão também ambientes que a gente precisa de mais luz. Talvez analisar a pintura branca internamente, que fica um acabamento tão maravilhoso quanto, traz um ganho de iluminação ao ambiente muito maior. O ambiente fica muito mais claro, muito mais bem iluminado. Proteger as fachadas da incidência direta do sol. Às vezes você tem uma edificação, a edificação está lá face norte. Bate sol o dia inteiro no vidro, e às vezes enche de vidro. Aquilo, a casa, a residência, a edificação, a obra, ela vira uma estufa, porque bate tanto sol ali que aquece tanto. Então você tem alguma proteção, trabalhar com beiral, fazer um projeto de arquitetura diferenciado ali, que proteja a incidência solar ali, para que as edificações fiquem mais fresquinhas, né? Manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado. A gente sabe que o que? Se eu não dar manutenção no aparelho de ar-condicionado, ele gasta mais energia e ele trabalha mais pesado, digamos assim, para poder refrescar um ambiente. Então, dar a manutenção no ar-condicionado economiza energia, também é um princípio sustentável. Regular o termostato do ar-condicionado. Quando se regula no controle lá, olha, hoje está 38 graus, eu quero que aqui dentro do meu ambiente, da minha sala, da minha casa, esteja 25 graus. Se programa o ar-condicionado para que quando chegue nos 25 graus, o ar-condicionado ele desliga. Ele não fica trabalhando direto, isso economiza energia. Na área de materiais, insumos e recursos, dar preferência a equipamentos com alta eficiência energética. O que é isso? Dentro da nossa casa, a gente está trabalhando com eletrodomésticos, que são aquela bandeirinha, eletrodomésticos consumo A, ou o mais próximo disso possível, que economizam energia. Priorizar o uso de madeira certificada. Muita gente gosta de trabalhar com tijolo de solo cimento e utilizar madeira junto. Quando utilizar madeira, em vez de utilizar madeira nativa, utiliza a madeira certificada, madeira de reflorestamento, que tem origem responsável, que tem produção sustentável. Isso evita a exploração aí das florestas. Em questões de projeto com tijolo de solo cimento, desenvolver também o projeto luminotécnico direcionado à eficiência energética para economizar luz, para melhorar a relação iluminação com baixo consumo de energia. Fazer o planejamento do canteiro de obras. Quando vai se iniciar a obra, planejar aonde que eu vou largar o meu tijolo, aonde que eu vou descarregar os materiais, aonde que eu vou fazer o barraco da obra, para você o quê? Evitar a movimentação para frente e para trás de materiais. Às vezes você não planeja o canteiro, olha, coloca o tijolo em qualquer lugar, às vezes aquele tijolo atrapalha a entrada de outros materiais, o acesso ao canteiro, aí você tem que ficar movimentando, você perde tempo no canteiro movimentando materiais. Separação dos diversos tipos de lixo, desde o canteiro de obras, a execução da obra, àquela edificação, como que vai se comportar a questão do lixo naquela edificação. Prever naquele local de que maneira que vai ser gerida a questão do lixo, né? Fazer o reuso, a reciclagem de materiais descartados. Quando se possível, separa o lixo lá e dá o correto destino para o lixo reciclado. Outro detalhe importante nas obras de tijolo de solo cimento, o gerenciamento do entulho da obra e dos materiais que sobram ao final da obra. Qual que é o destino disso? Dá para, vamos ver, terminou a obra, dá para reaproveitar o material, dá para fazer um reuso disso? Às vezes tem alguma perca de tijolo, porque faz algum recorte, algum encaixe de beiral, do oitão, que às vezes o tijolo vai subindo na diagonal, né? Tem que fazer os recortes do tijolo, às vezes dá um pouco de entulho. Qual que é o destino desse entulho? A empresa que chama o Bruck lá do entulho, ela está certificada? Ela está legalmente constituída?
Ou ela simplesmente pega o teu entulho da tua obra e joga lá no aterro de qualquer jeito? Questione quando vocês pegarem o BRUC da empresa, perguntem para a empresa se ela possui certificado ambiental, se ela processa e faz a reciclagem do material que vai no BRUC. Já existe lei federal para isso, que é obrigatória a reciclagem do entulho das obras. Então as empresas de entulho são responsáveis por fazer essa reciclagem. Então quando você chama o BRUC, olha, vocês fazem a reciclagem do material lá, cobrar isso das indústrias. Dentro dos recursos hídricos, o que é isso? Nada mais a questão da água. Eficiência da irrigação. Muita gente utiliza as casas aí de solo cimento no campo, no interior. Utiliza hortas, jardim. Como que é o sistema de irrigação disso? Às vezes desperdiça muita água nesse sistema de irrigação, então dá para prever sistema de gotejamento, aspersão, irrigação subterrânea. Substituir, não utilizar mais válvula de descarga, e sim as caixas acopladas, porque a válvula gasta em torno de 12 litros de água. E as caixas acopladas de 4 a 6 litros. Instalação de torneira com desligamento automático também auxilia na economia de água. Questão da preservação do meio ambiente, a Ecoterm faz um trabalho muito legal com relação a isso. Fazer o plantio de árvores na área externa, onde você constrói com solo cimento. Fazer a preservação das espécies nativas. Vai fazer a obra, tem árvores em volta, vamos fazer o projeto de tal forma que a gente não precisa extrair nenhuma árvore, deixar as árvores naturais lá. Usar adubo orgânico e produção de humus através do lixo orgânico são outros meios de sustentabilidade. Aí na parte de construção de tijolo de solo cimento. Implementar telhado verde. Qual que é o telhado verde? Aquele que você faz a laje e você consegue plantar grama, plantar em cima do telhado, né? Que isso diminui o aquecimento da edificação. Tem vários métodos de desenvolvimento de telhado verde que dá para ser feito e ser utilizado aí. Uso de material pré-fabricado, que o consumo é mais racional. O tijolo de solo cimento não deixa de ser um material pré-produzido. Uso de inovação tecnológica, telhado verde, telhas de isolamento térmico, superfície reflexiva. O pessoal utiliza agora bastante a questão do telhado termoacústico. Então isso facilita, em vez de utilizar, pessoal, telhas comuns, vamos começar a utilizar telha térmica. Melhoram a questão do ambiente, o conforto térmico dentro das edificações. Então analisa o seguinte, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui não é só pontos de sustentabilidade, mas para vocês fazerem a conexão também com o tijolo de solo cimento. Isso é extremamente importante. Então, na hora de você vender lá o tijolo de solo cimento, olha, vamos oferecer para o cliente. Você constrói com esse material, você faz a sua obra mais sustentável, uma obra ecologicamente mais correta. Então, não só vender o tijolo porque ele não tem a queima da madeira para a fabricação do tijolo, mas também passar todos esses pontos que eu coloquei para vocês aqui. A gente tem uma cartilha de orientações de obras sustentáveis aqui, que foi feita pelo governo federal. Se alguém desejar aqui, nos chama no direct, pede para nós que a gente envie essa cartilha, até para nós ver quem está assistindo nós aqui, toda a live, quem está acompanhando aqui também posteriormente. Quem se interessar por esse material, chama a gente no direct. Mike, me envia cartilha de sustentabilidade. Tem várias informações lá interessantes para se repassar quando o cliente vai conhecer o tijolo na sua fábrica, para abordar com ele e trazer para ele as vantagens e o que é bom. Dizer para ele, olha cliente, não só construa com tijolo de solo cimento, mas que tal fazer uma obra mais sustentável?
Uma obra que vai valorizar na hora que, se for vender um dia essa edificação, ela vai ter um valor de mercado muito melhor, pelo fato que você considerou vários aspectos sustentáveis na venda. Vários aspectos sustentáveis no âmbito durante a construção, no planejamento, no projeto. Você teve cuidados ambientais corretos nessa edificação. Então, isso tudo ajuda a vender o tijolo de solo cimento. É para isso que eu estou trazendo essas informações. Porque o apelo de sustentabilidade, gente, é muito grande. Nós estamos num momento que é a última bolacha do pacote, é o gás da Coca-Cola, gente. Ou então o tijolo de solo cimento, isso é fantástico, vocês expressarem, vocês abordarem toda a questão sustentável que existe numa obra de tijolo ecológico, não somente do tijolo, mas de todos os aspectos em que envolve o tijolo de solo cimento. E faço uma provocação aqui, nas indústrias de solo cimento, qual que são os parâmetros de sustentabilidade que vocês aplicam aí nas suas fábricas de solo cimento? Do tijolo ecológico. Vocês utilizam a água do telhado das fábricas para fazer a produção do tijolo de solo cimento? Vocês utilizam lâmpada LED para fazer a iluminação do barracão? Quais são as práticas de mercado que vocês utilizam? Quando vocês compram um equipamento, um maquinário de solo cimento, vocês perguntam o consumo de energia do motor das máquinas de solo cimento? É bastante importante. Tem motores aí que são específicos para baixa economia de energia. Tem os motores agora aí de terceira geração, terceira, quarta geração da WEG, por exemplo. Tem equipamentos de tijolo de solo cimento que utilizam esses motores de alto rendimento, que economizam energia durante a fabricação. Da onde que vem o solo da fabricação do tijolo de vocês? A fábrica de vocês faz algum programa durante o ano de plantio de árvore, por exemplo, para incentivar a sustentabilidade? Gente, não estou falando para vocês plantarem 1000 árvores por mês aqui, 1000 árvores por ano. Mas pega 10 mudas de árvore e acha o local e vai lá e planta essas árvores e grava um videozinho, posta lá no Instagram da fábrica de vocês, coloca lá que vocês estão preocupados com a questão do meio ambiente e que a fábrica de vocês possui ações de sustentabilidade. Isso faz vender tijolo, gente, porque é a parte social. Qual que é o compromisso social que a empresa, que a fábrica de tijolo de solo cimento tem perante a sociedade? Não só produzir e vender o tijolo, mas quais que são as práticas de sustentabilidade? Então tem algumas ações assim, vocês têm algum incentivo à moradia, por exemplo, ao longo do ano, aí facilitar uma venda para uma família que precisa construir a sua casa, fornecer o tijolo, quem sabe, tem algumas indústrias que têm aí um poder de barganha melhor, aí conseguem de repente fornecer 10.000 tijolos aí em doação, para fazer uma casa para uma família ao longo de um ano. Então, planta árvore, utiliza a água do telhado, que cai no telhado aí da fábrica, coloca uma cisterna na sua fábrica. São parâmetros de sustentabilidade que vocês demonstram para o cliente na hora de comprar. Então, se o cliente chega na fábrica de vocês e vê, olha, legal, ele vende tijolo ecológico, mas ele usa lâmpada de LED também, ele reaproveita a água do telhado, ele tem cisterna ali na fábrica. Ah, ele tem programa de incentivo aí de plantio de árvores. Por que não para o cara, quando compra o tijolo de solo cimento, você, depois que o cliente construiu a casa, você lá fazer uma doação de uma muda de árvore, de um IP, de uma árvore aí da sua região, uma muda de árvore nativa, ou você pegar e de repente plantar para cada casa que for construída com o tijolo da sua fábrica, aí você estabelecer uma meta. Olha, então para cada
10 mil tijolos aí que forem fabricados, vamos plantar tantas árvores. Métricas de sustentabilidade, para vocês favorecerem aí e desempenhar a sustentabilidade, não só vendendo tijolo de solo cimento, mas também na produção, na barganha. Então, são aspectos que vocês podem gerenciar os recursos que vocês têm para vender mais tijolo. Então esse é o objetivo que eu trouxe hoje nessa live, de desenvolver essa questão aqui com vocês, para dar, vamos acordar, pessoal. Talvez tenha aí muita forma de vender tijolo de solo cimento e tem gente que não está conseguindo colocar o produto no mercado porque tá faltando aí algumas expertises, ter algumas ideias para fomentar a venda de tijolo. Então desenvolve isso, posta no Instagram, faz um marketing em cima disso. Trabalha os 3 pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Ah, tem algum rio aí perto da sua cidade? Faz um programa lá, convida o pessoal da área ambiental. Toda cidade tem, gente, pessoas envolvidas com a causa ambiental. Promove um dia de limpeza das margens do rio aí da tua cidade. Faz um programa de orientação aí, de repente aí, agora, ano que vem, volta as aulas, finalmente, né? Deus queira que isso aconteça. Trabalhe em parceria com as escolas aí de desenvolver algum programa de conscientização das crianças, levar informações, então criar algumas métricas de sustentabilidade para a sua empresa, para difundir essas informações. Junto com isso, você leva o nome da sua fábrica, divulga ações ecológicas aí da sua fábrica de tijolo de solo cimento. Então isso é bacana, gente, isso é muito legal. E junto com isso eu trago também para vocês e falo, o setor da construção de tijolo de solo cimento precisa se unir, nós precisamos quebrar esse paradigma, nós precisamos crescer no mercado. Precisamos unir as nossas fábricas. A gente precisa trocar informação. O outro colega que também produz tijolo de solo cimento, não vamos fechar as portas para eles, vamos trocar informação. Um aprende com o outro. Então isso é bastante válido, bastante importante para o nosso setor. Tá a pesquisa de mercado aqui no nosso link da nossa bio aqui. Então vamos, pessoal, aqui se engajar nessa missão. Vamos participar da nossa pesquisa de mercado aqui e ter um engajamento pela nossa área aí e a gente conseguir mover esse setor. Se o nosso setor não tiver união, nós não vamos crescer. Todo mundo tem ambição, todo mundo quer fomentar, todo mundo quer desenvolver as nossas fábricas, vender mais. Para isso a gente precisa crescer, a gente precisa fortalecer o mercado, a gente precisa chamar a atenção das mídias aí para a alvenaria sustentável. Então, a gente está trazendo logo uma novidade para vocês aí, nossa marca aqui sendo definida também. Então, alguns setores assim. Vamos lembrar aqui, pessoal, finalizando a live, praticamente aqui, vamos estar quase encerrando. Para cada 1000 tijolos e blocos cerâmicos, nós produzimos apenas 1 tijolo de solo cimento. Como passei os números aqui no começo da live, é uma proporção muito complicada. A gente precisa aumentar isso, a gente precisa fazer crescer, a gente precisa incentivar, então, aí você que está querendo ampliar a sua fábrica, não tenha medo, não tenha receio, se posicione no mercado, que quem trabalha certinho corre atrás da máquina. As coisas acontecem com parcerias, com informação, desenvolve a cadeia aí da construção civil e principalmente da alvenaria de tijolo de solo cimento. Vamos difundir o material, pessoal, vamos baixar esse paradigma aqui, desse contrassenso aqui da indústria de tijolo solo cimento com a indústria cerâmica. Nós somos uma formiguinha perto da indústria cerâmica.
É um grão de areia comparado ao oceano. Então, pessoal, vamos se engajar aqui nesse compromisso, pessoal, de incentivar, a gente conversar em relação às indústrias aqui e trazer uma abordagem diferenciada aqui para a gente estar trabalhando e a gente estar desenvolvendo aí o nosso setor da cadeia aqui da alvenaria de solo cimento. Pessoal, tiver dúvida, tiver sugestão aqui em relação às nossas lives, nos questionem. Tivemos aqui em torno aí a gente está tendo uma média aí de 80 visualizações, mais ou menos, por semana nas nossas lives, então já é um número que está crescendo. Agradeço aí a Carol, o seu Neri, o Sidney, ao Julival Júnior, Fernando Rodrigues Batista, pessoal que está nos acompanhando aqui, que interagiu aqui conosco nesta manhã, nosso muito obrigado. As fábricas de tijolo de solo cimento que estão nos retornando a nossa pesquisa de mercado, também nosso muito obrigado. A todos, pessoal, aí, uma semana maravilhosa. Curtiu, dá o like, aperta o coraçãozinho aqui, pessoal, isso nos ajuda a transmitir mais essas informações e o Instagram levar nossas lives a mais pessoas. Gostaram da nossa live? Dá um curtir durante a live, aperta o coraçãozinho aqui que faz isso impulsionar a nossa live. Compartilha no seu Instagram, pessoal. Fiquem à vontade para compartilhar a nossa live aí na sua fábrica de solo cimento, no seu Instagram. Dúvidas, sugestões que vocês tiverem aqui, nos questionem, nos abordem em relação a isso. A gente está aqui para orientar, para ajudar, auxiliar e dar informações, fazer parcerias aí para melhorar a cadeia de tijolos de solo cimento aí, todo o nosso setor. Pessoal, acho que é mais ou menos isso. O Instagram está quase nos derrubando. Então, a todos aí que tenham uma semana muito abençoada, um mês de novembro muito próspero aí, mês a mês, graças a Deus, o cenário está melhorando, as coisas estão alavancando. Então, que esse seja um mês muito abençoado a todo mundo. Que Deus ilumine, proteja e guie a todo o nosso setor, a todo mundo aí que trabalha com construção civil, nos acompanha, nos segue. E assim por diante vai. Com o crescimento de vocês, a gente também cresce junto aqui. E isso é extremamente importante para nós. Então, pessoal, vamos unir o nosso setor, vamos dar um gás aí para que a gente possa estar estabelecendo e a gente estar ampliando e a gente estar evoluindo junto com vocês em todos esses aspectos. Desenvolver a sustentabilidade no momento da venda, dar esse upgrade, melhorar essa abordagem no momento da comercialização, quando o cliente procura para conhecer o tijolo de solo cimento, falar de todos os aspectos e se empolgar na hora, assim, olha, vamos construir uma casa sustentável com princípios de ecologia, para que você tenha um ganho e tenha, assim, um resultado muito mais eficiente e economia, né, gente? Construir com tijolo de solo cimento traz economia. Então, tudo isso aí que a gente trouxe para vocês hoje, a gente tem embasamento, aguardamos essa pesquisa. Volto a salientar aqui, se alguém tiver mais informações a respeito das indústrias do solo cimento, nos apontem, nos encaminhem essas informações. A gente fez essa estimativa aí, estamos tentando aprimorar esse número de 4 milhões de tijolos de solo cimento produzido ao mês aqui em todo o território nacional. Torcemos para que ao longo da pesquisa a gente descubra que esse número seja maior, mas dentro do que a gente tem buscado, do que a gente tem almejado aqui, a gente tem observado,
talvez esse número não seja muito além disso, não. Vamos torcer que sim. Estamos torcendo que a gente seja surpreendido e que de alguma maneira assim a gente seja impactado por esses números aqui. E todo mundo sabe, pessoal, tem um valor agregado muito alto. A casa de solo cimento, uma residência construída com tijolo de solo cimento, ela tem um apelo estético, um alto valor agregado, é um produto nobre. Vocês têm que trabalhar isso na hora de conhecer e de se envolver com o tijolo de solo cimento. Fortalecer esses aspectos aí, pessoal, com o cliente de vocês. Falem para eles, gente, olha, isso é um produto nobre. Tijolo de solo cimento tem um alto valor agregado. Então, até para a gente conseguir patamares melhores aqui da fabricação de tijolo de solo cimento, mês a mês aqui, melhorando a rentabilidade das nossas fábricas, a gente precisa que a abordagem na hora da venda ela seja melhor, seja mais intuitiva, seja uma abordagem mais ampla, uma abordagem aqui muito mais correta, muito mais desenvolvida, né? Então, pessoal, é mais ou menos por aí. Estou segurando aqui para ver se o Instagram fecha a nossa live, mas milagrosamente aqui, pessoal, acho que estamos já estourado de 1 hora de live hoje. Então, agradecer a vocês que têm nos fortalecido, nos têm incentivado a criar esse canal aqui. O nosso muito obrigado. Dúvidas, questionamento, fiquem à vontade, nos questionem no direct. Peçam aqui para nós essa relação aqui dessa cartilha de sustentabilidade. Podem nos pedir aqui no direct, a gente envia para vocês. Passa o WhatsApp de contato aqui, nos informa se você é produtor, construtor, qual o seu vínculo com o tijolo de solo cimento. E a gente vai estar desenvolvendo aqui e encaminhando para vocês esse material aqui rico, com várias informações a respeito de princípios de sustentabilidade e aspectos aqui numa obra sustentável que você pode aprimorar. Você pode ter essa cartilha aí na sua fábrica, aí ela é eletrônica, você pode enviar para os arquitetos, para os engenheiros. É uma cartilha de orientação, o pessoal fica contente quando recebe esse material. Todo o material é válido para abastecer com riqueza, né? Material muito amplo para estar assim desenvolvendo, né? Dúvidas, questionamentos? Pessoal, fiquem à vontade, temos um tempinho ainda aí. Estamos com a nossa live ainda em andamento. Volto a frisar aqui, uma proporção em torno aqui de 1:1000, para cada um tijolo de solo cimento são produzidos 1000 tijolos cerâmicos. A gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa barganhar uma fatia desse mercado. Então a gente precisa dar essas orientações. Como eu comentava aqui no começo da live, pessoal, quanto o Instagram aqui nos permite, friso esses números de novo. Indústria, conforme aqui está no site da Unicero, isso são 4 bilhões de tijolos e blocos cerâmicos produzidos ao mês.
Só cerâmico, aquele que é cozido. Não estamos aqui falando de bloco de concreto. Não, bloco de concreto não faz parte aqui desses números. Então, pessoal, é um número assim que realmente assusta. São 4 milhões de milheiro. Imagine isso num pátio, quanto dá de tijolo isso, gente. É desumano imaginar isso. E o quanto que isso precisaria, quanto representaria aqui de área, de maneira paletizada, todo esse tijolo, o volume que dá isso. É muita coisa mesmo, o consumo aqui de material é muito alto, né? E a grande maioria das olarias não estão dando conta. Conseguissem crescer esse número, elas estariam vendendo mais. Então, uma oportunidade para o nosso setor, né, gente? De desenvolver mais essas fábricas, desenvolver mais a nossa cadeia aqui de solo cimento. Pessoal, mais ou menos isso. Estou surpreso aqui. O Instagram normalmente dá 59 minutos de live, eles nos bloqueia aqui, e eu acredito que já deve ter passado de 1 hora de live. Então quero agradecer a vocês mais uma vez. Nosso muito obrigado. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito produtiva. Nós estamos buscando parceiros aqui para vir conversar e dialogar com o pessoal aqui conosco nas lives. Pessoal da indústria, que tiver interesse aqui de fazer uma live e que a gente conversar a respeito do tijolo de solo cimento, fiquem à vontade. Nos chamem no direct, vocês podem nos questionar aqui, para a gente estar combinando, agendando uma live. Vamos combinar e fazer aqui, vai ser bacana. Estamos à disposição, pessoal. Questionamentos, dúvidas, orientações, assessoria nesses minutos restantes aqui de live. Fiquem à vontade. Pessoal, olha, muita alegria hoje. O Instagram aqui nos dando gás na coca aqui, sinal que o nosso conteúdo está sendo difundido, está sendo entregue, que o Instagram está proporcionando mais tempo de live. Isso é interessantíssimo. Então, é bastante importante aí. Fernando acabou de entrar aqui na nossa live, estamos encerrando hoje aqui, Fernando. Fiquem à vontade aí, reassistir nossa live. Estamos à disposição de vocês. O nosso agradecimento, a nossa alegria aqui em ter vocês conosco. Então, nosso muito obrigado, pessoal, por nos acompanharem hoje aqui. Nos questionem. Qualquer informação a mais aqui, hoje a nossa live a respeito de sustentabilidade e comparação aqui dos números do setor cerâmico com a alvenaria de solo cimento. O nosso muito obrigado mais uma vez, pessoal. De coração aqui. Muito obrigado mesmo. Estamos ao vivo ainda aqui, pessoal. Olha, estou bastante surpreso hoje aqui com o Instagram. Muito legal mesmo, bacana. Graças assim ao retorno de vocês,
ao vocês estarem assistindo aqui, que o Instagram nos proporciona esse aumento de tempo aqui. A gente vai ter que encerrar a live, de repente vai que nos dá 2 horas aqui, a gente não estava nem preparado para esticar tanto assim a live de hoje. Insisto em agradecer a vocês, pessoal. Nosso muito obrigado, de coração, que Deus abençoe a todo mundo. Seu Instagram está nos proporcionando live maior de 1 hora aqui, e não nos boicotou aqui no horário ainda, é porque o nosso conteúdo está sendo entregue, vocês estão nos assistindo e estão nos prestigiando aqui. Então, nosso muito obrigado em relação a isso. Gente, de coração, valeu, uma boa semana para todo mundo aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Valeu, até a semana que vem aqui, ou se de repente mudar algum horário aqui nas nossas lives, a gente comunica a vocês aqui, que a gente conseguindo fechar os horários com nossos parceiros, a gente vai estar fazendo algumas lives aqui em conjunto. Aí fica até mais legal para a gente interagir, a gente dar os temas das lives para vocês aqui de forma antecedente. Valeu, pessoal, muito obrigado aí, um forte abraço a vocês. Até mais!